basicamente a talk eu vou falar como uma linguagem de programação é construída. Por que eu tive essa vontade de fazer uma talk sobre isso? Porque a maior parte da galera simplesmente não tem muita noção, acha que é, sei lá, feito na mágica e meio que tá lá e é um tema bem interessante porque dá pra aprender bastante coisa de como a linguagem funciona e você acaba se tornando um programador melhor depois que você entende isso. Então tem esse meme aqui, que eu vi na internet. Se você precisa de uma linguagem de programação para programar um programa, como você programa uma linguagem de programação para programar programas? Bom, primeiramente, o que é uma linguagem? Uma linguagem é basicamente uma forma de se comunicar. Nós usamos o português para se comunicar com outras pessoas que falam português. Tanto em voz, quanto texto e etc. Então a linguagem ela tem esse objetivo de você sempre ter um cara que está enviando essa mensagem, um cara que está recebendo essa mensagem, as duas pessoas falam a mesma linguagem, elas se entendem e conseguem ter uma conversação. Agora, o ponto é, o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação, ela é como uma linguagem também que nós falamos, ela simplesmente ela é uma linguagem também, ela também é uma forma de comunicação, só que em vez de nós estarmos comunicando com outras pessoas, uma linguagem de programação ela é feita especificamente para se comunicar com o computador. Só que aí nós temos um problema, porque os computadores eles não falam a linguagem de programação. Eles são feitos para entender uma linguagem específica, que é a linguagem de máquina, e só isso. Então, basicamente, foi criado softwares que fazem essa, meio que como se fosse um tradutor no meio. Então, se você tem alguém falando japonês e outra pessoa falando português, você vai precisar de alguém ali no meio que faça essa tradução de português para japonês e assim sucessivamente, né? Então, a linguagem de programação é isso, é algo criado para pessoas, criado por pessoas para pessoas, para se comunicar com o computador, mas aí precisa de um software no meio que faça essa conversação. O software, nós chamamos ele de implementação da linguagem. Por quê? Porque ele pode ser um compilador, ele pode ser um interpretador, ele pode ser feito de diversas formas. A forma como ele é feito não é importante, a forma como ele é feito, ela se difere de implementação para implementação. Então, nós temos muito essa visão do essa linguagem de programação, ela é C, então uma linguagem compilada, tem aquela linguagem tal lá, que é Ruby, ela é interpretada. Mas essa visão hoje em dia é uma visão muito errônea, porque as linguagens e as implementações, elas são duas coisas separadas. E, não necessariamente elas são coisas que vão... geralmente uma afeta a outra, mas não necessariamente o C vai ser compilado sempre e o Ruby vai ser interpretado sempre. Existem implementações de Ruby que compilam o Ruby e existem implementações de C que interpreta C. Então, não necessariamente uma coisa vai acabar definindo. A forma como a linguagem ela não vai definir a implementação. Acho que ficou meio claro aqui. Tá dando pra ler? Tá dando claro entre aspas, né? Não foi nada. Assim tá bom? Tá. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me parar. Então, aqui eu estou dando uns exemplos de implementações de Ruby. Essa primeira implementação é a mais famosa, que a maioria da galera usa, que é o MRI. Ela é uma implementação criada pelo próprio Metz, que é o cara que criou o Ruby. Tem muitos casos de linguagens que elas são, quase sempre as linguagens são feitas pelos mesmos, as implementações são feitas pelos mesmos caras que criam as linguagens, mas também pode ter um cara que criou uma linguagem lá e resolveu jogar na internet, a definição gramatical dela, mas outra pessoa foi lá e implementou. Aí tem essa de Ruby, que é basicamente um exemplo de Ruby compilado. Então ele compila para o bytecode da máquina virtual do Java, e esse código é um código tão baixo nível quanto o assembly que nós temos, quanto o código de máquina. É um código tipado, então a galera que acha que só porque a linguagem não tem tipagem, ela necessariamente precisa ser interpretada, não é verdade. Tem esse MRuby, que também é criado pelo Metz. Essa versão é uma versão lightweight, que é uma versão criada pelo Metz para imitar a Lua, porque Ruby geralmente é feito para Ruby nós usamos para aplicação, mas essa implementação do Ruby, o MRuby,
ele é feito para você acoplar junto a outras aplicações. Como se você quiser, sei lá, você tem um jogo, aí você tem uma engine de scripting, aí você usa o MRuby para poder fazer algumas coisas mais personalizadas. Tem o Rubinus, que é uma implementação do Ruby feita no próprio Ruby. Essa implementação do Ruby, se não me engano, ela usa o LVM, que acaba sendo um desempenho muito rápido. Então, existem implementações das linguagens, são feitas nas próprias linguagens, que acaba sendo mais rápido do que a implementação original. As implementações de C que são mais famosas é o GCC, que é o GNU C Compiler, e tem o Clang, que é da Apple. Aí, o GCC é uma das implementações mais famosas, né, que a galera mais usa. E tem esse Clang também, que a galera usa também, que usa a LLVM também. A linguagem de implementação. Então, isso é meio mais ou menos o que eu falei, né? As linguagens e as implementações, elas não necessariamente são coisas que uma afeta a outra. Você pode ter o Ruby compilado, você pode ter C interpretado. Então, é uma visão que a galera costuma ter, assim, que não necessariamente é verdade. O que define a linguagem não é como ela roda, e sim quais são as definições gramaticais dela. Quando você está escrevendo, aquilo ali é linguagem. Quando você está rodando, aquilo ali é implementação. Então, são duas coisas separadas. Tem tipos de implementação, como eu já tinha dito antes. Uma das implementações que a galera costuma fazer, que fazia bastante no passado, mas que hoje não é tão presente, é o interpretador. O interpretador, ele é um cara que, ele basicamente vai pegar o código, vai fazer algumas transformações ali, e nisso ele vai começar a interpretar. Ele não vai compilar aquele código, ele não vai fazer nada que optimize aquele código, ele simplesmente vai ler aquele código e vai sair executando. Por que a galera não gosta muito mais dele? Porque, principalmente pelo desempenho, é sofrível, né? Ele não tem... Você não consegue optimizar o código, porque ele acaba sendo muito... Você simplesmente sai executando, você não consegue ter uma previsibilidade daquilo. Então, quanto mais previsibilidade, mais optimização, mais otimizado o código é. Se você já sabe o que o código vai fazer, você simplesmente faz e não precisa ficar pensando muito. Tem um compilador ahead of time, que esse compilador a forma como o GCC é feita hoje. Ele é um compilador que ele simplesmente, você tem ali a sua linguagem, você pega, compila e o seu executável está ali. Então, você está compilando à frente do tempo. Você simplesmente compila antes de executar. Você tem um executável pronto lá. Então, essa é a forma como o GCC funciona. Você tem ali seu código em C, você passa pelo GCC, o resultado é um executável ali que você executa. Então, ele é compilado antes do tempo de ser executado. Aí tem um compilador just in time. Esse compilador, hoje em dia, é um dos mais estudados, porque ele tem muitos benefícios, né? Quando você compila antes, você precisa saber para que arquitetura você está compilando. Se você está no computador que está no processador x86, você vai pegar aquela arquitetura e vai compilar código otimizado para x86. Só que esse é o problema, porque se você quiser rodar aquele executável em diversos computadores diferentes, ele vai acabar tendo diferenças de desempenho, porque você tem um código ali em x86, você está rodando num computador x64, aí vai ter diferença de desempenho. Então, o que acontece é que o compilador just in time, o que ele faz é compilar quando você vai rodar o código. Então isso é muito bom, porque ele consegue saber que máquina que ele está rodando na hora que ele está rodando, ele consegue olhar e ver coisas necessariamente essa parte do código aqui está sendo executado milhares de vezes. Então ele consegue fazer otimizações em tempo de execução. Ele consegue ver código que não está sendo usado, tem diversas otimizações que ele consegue fazer em tempo de execução que acaba sendo mais úteis. O compilador Ahead of Time também é muito rápido, o GCC ele é muito rápido, mas principalmente porque ele tem anos e anos de bagagem de optimização. Não necessariamente porque ele é bom, sabe? O computador Just in Time hoje em dia é um dos que a galera mais costuma gostar assim, por causa disso. Então, isso daqui é as fases de um compilador. Galera, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem... Você está, mas a gente está entendendo.
Então tem aqui as fases de um compilador. Eu fiz as fases de uma forma bem simplista, porque tipo, tem muitos compiladores diferentes e cada um vai ter um monte de etapas ali no meio diferente e tal. Uma implementação é sempre diferente da outra. É bem raro você ter implementações que seguem o modelo by the book, sabe? Mas esse daqui é o mais simplista possível. Ele tem um analisador léxico, um sintático e um gerador de código. Tem alguns compiladores que também tem uma fase no meio, que é a análise semântica. Mas aí eu vou explicar mais pra frente o que é cada fase. O analisador léxico. Bom, o analisador léxico, ele é um cara que ele basicamente ele faz a leitura inicial do arquivo, ele lê tudo do arquivo e depois ele quebra em uma estrutura geral chamada token. Então esse cara, tipo, o que é o token? O token é basicamente um carinha que tem algumas informações sobre o que é cada palavra. Então, tipo, o analisador léxico, ele basicamente faz isso, ele quebra as coisas em palavras ou símbolos. Basicamente ele quebra todo o arquivo em coisas que façam sentido, que tipo, são basicamente umas palavras, né, tipo, por compilador. Então se você tem por exemplo, vamos supor que tem esse método aqui, o myMethod, e ele está feito em Ruby. Aí, por exemplo, você tem esse D aqui, o E e o F. Esse D aqui é uma palavra reservada. Aí, tipo, então ele vai quebrar isso aqui num token chamado DEF, tipo def. Aí você tem aquele... Aí você tem aqui esse myMethod, né, o nome do método. Ele também vai quebrar esse em outro token. Aí você tem essa barra, que é um símbolo, esse parênteses, né? Ele vai quebrar em outro token. Aí você tem esse arg aqui dentro, que também é um identificador, que é um nome também. Ele vai quebrar esse em outro token. Aí tem esse outro parênteses, fechando parênteses. Aí ele vai quebrar esse em um token. Então cada coisinha que ele vai olhando, ele vai quebrando. Tipo, como é que funciona mais ou menos a forma dele agir? Ele pega, tipo, ele lê a primeira palavra, então tipo, ele lê a primeira letra, aí ele olha que a primeira letra é um D. Aí ele percebe que está se tratando de uma string. Então ele vai continuar lendo até o final da string. Aí ele vai ler o def. Aí ele olha e fala assim, mas esse def aqui na minha lista é uma palavra reservada? Aí ele olha na lista de palavras reservada. Se existe def na lista de palavras reservada, ele retorna o token def. Se não, ele considera que isso é uma palavra meio que aleatória ali. Essa palavra aleatória é um identificador de alguma coisa. Pode ser nome de método, pode ser, sei lá, o nome de variável, e assim sucessivamente. É a mesma coisa para strings. Então, tipo assim, ele vai ler, por exemplo, essa string aqui, ele vai ver que começa com essas aspas, né? Então ele olha e fala, não, isso aqui começa com aspa, então se começa com aspa é uma string. Aí ele vai ler até o final da string, aí ele vai ler até o final das aspas. Aí ele vai pegar e vai salvar no token esse conteúdo que tem dentro da string, que é aqui no caso é 1, 2, 3. Aí ele olhou o símbolo aqui, mais, aí ele vai ver que é um outro token. E assim até terminar. Eu tenho um exemplo aqui de output de como seria um lexer, um analisador léxico, né, também chamado de lexer. Então, por exemplo, para esse método aqui, o resultado que ele gera seria tkdef, que é o token. Esse tk aqui é meio que a gente pode dizer que é um token. Então tem esse tkdef aqui, aí basicamente que é o token de def. Aí tem tk identifier. Identifier é tipo um identificador. Esse nome é bem comum em implementações de computadores e interpretadores, etc. Aí tipo, tem esse tk identifier. Aí que no caso é um nome do método. Esses tokens que tem alguma... Tipo, tokens de palavras reservadas geralmente não tem nenhuma informação a mais. Porque tipo, você só precisa saber o que é cada coisa. Você não precisa saber, tipo, tkdef, não tem o que colocar lá dentro. Mas, por exemplo, token identifier, geralmente é junto dessa estrutura de dados, você coloca junto o conteúdo que está lá dentro. Porque, tipo, só identifier você não vai saber o que é, né? Você precisa saber o myMethod. Então, lá dentro do identifier você coloca um tipo myMethod. Então, conseguindo pegar até aqui ou está muito escuro? Se tiverem dúvida. Aí, e tem casos, tipo, tem muitos caras que vão ignorar novas linhas. Tá vendo que no final aqui eu coloquei um TK new line, simbolizando que aqui tem uma nova linha, né? Tem um barra N aqui no final. Muitos caras ignoram, mas tem linguagens que isso fazem parte da semântica, o new line. No caso do Ruby, por exemplo, o new line ele é usado para você saber que o statement ele termina, tipo, cada declaração de alguma coisa termina. Então, por exemplo, você fez uma chamada de método,
se você colocar o newline, o Ruby sabe que ali você terminou aquela linha e a próxima vai ser, sei lá, outra chamada de método. Então, tipo, é bem... Depende da linguagem. Tem linguagem que vai simplesmente ignorar o newline, vai ignorar espaço, mas tem linguagem que, tipo, o espaço faz sentido, sabe? Então, tipo, depende muito. Tem casos que você acaba precisando. Agora vem um cara um pouco mais complicado, que é o analisador sintático. Esse cara aqui, o que ele faz? Se eu tô... peraí, só mostrar um pouco antes. Dá pra notar que, tipo, cada etapa do compilador, ele entra uma coisa e sai outra. Então, tipo, no caso do analisador léxico, ele resulta numa lista de tokens. No caso do analisador sintático, a entrada dele é essa lista de tokens. Então é uma parada bem sequencial. Tipo, quase sempre o final de uma etapa é o input da outra. Então o output de uma entrada é sempre o input da outra. Então, por exemplo, aqui, né, no caso o analisador sintático, ele é um cara que ele vai pegar aquela lista de tokens que ele recebeu do analisador léxico e ele vai checar, tipo, se tudo aquilo faz parte das suas regras gramaticais. Como assim? Por exemplo, esse método. Todas as paradas usadas aqui dentro faz parte da sintaxe que o Ruby aceita. Tipo, aqui é uma string, aqui é um def, aqui é um método. Tipo, tudo aqui dentro não tem nenhum símbolo que o Ruby não aceita. Tudo o Ruby aceita aqui. Mas tem um erro de gramática aqui. Porque você está falando que o Hello World, que existe uma string Hello World e depois você está dando um def aleatório aqui. Tipo, ele lê essa string, ele entende a string, ele aceita a string. Mas depois disso, o que ele espera não é um def, ele espera simplesmente sei lá, você terminar a sua linha, você dá um newline, ou um ponto e vírgula. Então, tipo, por quê? Porque existe uma série de regras que ele vai bater com essas regras e vai checar. Então, tipo, quando ele bate com a regra, ele vai, tipo, meio que um processo em cadeia. Tipo, ele bateu aqui com a regra string. Aí a regra string, qual é a próxima regra que ele espera? Aí ele vai fazendo isso até terminar. Se ele terminar, tipo, e não ter nenhum erro gramatical, então a sua linguagem vai, tipo, você vai poder passar para a próxima etapa, que é o gerador de código. Mas se você ter algum erro gramatical, ele para na hora. Eu tava falando... Uma hipótese aí poderia ser assim, tipo, tirando o Hello World, pode ter tipo, a definição do def, e aí ele no final da linha encontra o barra n, ele sabe que o barra n tipo, vai instruir tipo, que ele tem que conseguir continuar lendo aquele scope de código, só que se ele encontrar o n, é onde ele geraria um output de erro, por exemplo. Como assim? Faz parte da análise sintática, é isso. Você fala, tipo, o caso dele ter um método normal, que nem aqui, tipo, que tá funcionando. Veio de baixo ali. Sim. Imagina que você não colocou N, você só deu def, mas não deu N. Faz parte da análise sintática, não vai ser? Faz parte da análise sintática. Isso faz parte. Porque a regra, tipo, o analisador sintático ele tem uma série de regras. Então, tipo, o def, ele olha um método, ele tem a regra que bate com o método. A regra que bate com o método sempre vai ter um def, o nome do método, os argumentos do método, aí vai ter o corpo do método, que no caso aqui é o puts, e vai ter um final, que vai ser um end. Então, tipo assim, se ele não encontrar tudo isso, ele vai dar erro. No caso do corpo do método, você pode ter um método vazio. Então, tipo, faz parte das regras de método também aceitar um corpo vazio. Mas, necessariamente, você precisa estar nessa estrutura. Tipo, necessariamente a estrutura é essa. Então, tipo, aqui, ó, no caso, e como funciona isso? Existem regras específicas para cada parte da onde você está. Então, por exemplo, se você está no escopo maior do arquivo, tipo, você abriu o arquivo ali Ruby, você começou a digitar. O nome disso é top level. Então, tipo assim, o top level é o que aceita as regras, que são as regras mais do escopo maior. Esse top level costuma aceitar método, costuma aceitar classe, tem linguagens que aceitam expressão. No caso do Ruby, você pode escrever simplesmente um 5 lá, aí tipo 5 mais 5,
e não fazer nada com aquilo. Você pode, mas tipo, Lua, por exemplo, você não consegue digitar 5 mais 5 e embaixo você colocar um pulse em alguma coisa. Porque a linguagem, o top level dela não aceita expressão. Então, tipo assim, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte de definição de regras. Então, definição de gramática. Existe algo chamado Baxnall Form, que é basicamente uma linguagem que ela é feita para definição de regras gramaticais de outras linguagens. Então é como se fosse uma DSLzinha ali que você usa para definir outras regras gramaticais. Então isso já é bem antigo e a galera usa muito para poder criar esses analisadores sintáticos. O analisador sintático também é chamado de parser. Não sei se tinha. Então, tipo assim, esse é o formato da linguagem do BNF, né, o Baxnall Form. Basicamente, você tem aqui a regra top level, que é a regra mais alter, o escopo maior assim, tipo, é o que está aceitando quando você está digitando o arquivo, sem nada. E a partir daí, por exemplo, eu fiz esse meio que exemplo aqui de como definir uma linguagem. Tipo, por exemplo, top level aceita um statement list. E statement list é sempre essas paradas são sempre recursivas. Então, tipo assim, o top level aceita uma lista de declarações, né, uma lista de statements. Aí uma lista de statement é um statement ou um statement, ponto e vírgula, outro statement. Ou seja, sei lá, um método ou outro método e ponto e vírgula, outro método. Enfim. Aí o statement em si ele é formado por uma expressão ou uma chamada de método. Uma chamada de método é formada por um TK identifier, um TK open par. Esse TK identifier é o cara lá, o nome do método, o variável, whatever. O TK open par é tipo abrir parênteses. Então, por exemplo, aqui você já está vendo que ele tem alguns tokens que chegaram lá do Lexer, né? O parser ele usa o Lexer para poder validar as regras, senão ele não conseguiria tipo, saber o que tem em cada coisa. Então aqui, por exemplo, esse método call, né, chamada de método, ele basicamente consiste em você ter um nome de alguma coisa, você abrir uma chave, você ter uma expressão e fechar a chave. Note que isso aqui é meio errado, porque tipo, para você chamar um método você pode ter mais de um argumento. Aqui no meu caso eu fiz uma parada que só aceita um argumento. Então, aí você tem expressão. Expressão, na real, ela pode ser qualquer expressão, um operador binário e outra expressão. Então, poderia ser... uma expressão poderia ser tipo... Basicamente... isso aqui tá meio errado agora. Enfim, tipo... No caso, essas regras aqui, elas basicamente servem para isso, para poder validar o que cada gramática funciona, como cada gramática funciona. No Ruby também tem um cara desse, que é um parse.y, e esse cara é gigantesco, a gramática do Ruby é super complexa, porque, tipo, tem muitas coisas que podem acontecer, tem muitas formas de se fazer, por exemplo, você pode chamar um método com, sei lá, você pode chamar um método abrindo parênteses, você pode chamar um método não abrindo parênteses, tem muita coisa da gramática do Ruby, e acaba fazendo essa uma gramática muito complexa. E acaba sendo mais difícil também tipo, para poder mexer nela. O resultado disso aqui, da gramática, é uma árvore de dados. Tipo é o que a gente chama uma árvore de sintaxe, né? A gente chama de Abstract Syntax Tree. Essa árvore... Por exemplo, se o cara faz o que é um objetivo que acontece na análise da web quando você está? Dos dois. Porque ele não sabe que essa função existe. Tipo, o puts não faz parte da gramática, o puts é uma função. Essa função, ela existe em tempo de execução. Tipo, aqui ainda ele só está meio que trabalhando os dados ainda para poder executar. Ele ainda não chega a fazer parte da execução. Então, por exemplo, esse erro aconteceria na parte no Ruby, no caso, aconteceria na máquina virtual. Porque o cara, ele passaria pelo analisador sintático, porque para ele é um identificador válido, saca? Tipo, putz com Z é um identificador válido, é só um texto lá, sabe? Para ele é isso. E quando ele chegasse na máquina virtual, que ele tentasse executar aquela função, ele perceberia que aquela função não existe dentro daquele objeto. Ele procuraria dentro de kernel e meio que veria que não existe, sabe? É que eu imaginei que ele ia pensar putz, aí ia colocar como token de identifier, sendo que já teria um token específico para ele, um token método, token built-in dele.
Aí não acusaria nenhuma das regras de gramática. Ele não acusaria porque, tipo, putz não faz parte da sintaxe da linguagem. É tipo um método, sacou? Tipo, basicamente o método, a chamada de método, tipo, ela precisa ter um identificador válido, que pode ser um putz com Z, pode ser um putz, qualquer coisa, qualquer texto que você escrever lá é um identificador válido. E depois disso tem que ter abre parênteses, alguma coisa lá dentro, alguma expressão lá dentro, fecha parênteses, certo? Então, tipo assim, um putz com Z, ele continuaria passando para o analisador sintático, ele não daria erro de sintaxe, mas ele daria erro em runtime, porque esse erro que ele daria seria tipo, eu não encontrei a função, ele procuraria lá numa tabela de função dele, tipo, na hora de rodar na máquina virtual, ele procuraria aquela função, ele perceberia que não existe aquela função e daria erro. Na linguagem compilada, ele também passaria pelo analisador sintático e seria pegado na compilação. Sim, ele tem, dependendo da função, você tem que aí entra na parte de linkagem, né? Por exemplo, você tem a função que você está usando da biblioteca XYZ e meio que aquela função não existe na biblioteca XYZ. Então na hora que ele fosse fazer a linkagem, ele perceberia isso e daria erro. Então, tipo, se você costuma programar muito em C, você vai ter muito erro de linkagem e tal. Às vezes você está usando uma função, você esqueceu de definir a biblioteca, de qual biblioteca você está usando. Aquela função ela existe dentro do cabeçalho, né, dentro do arquivo .h. Só que você não está linkando para ela, para a implementação real dela, você só tem a definição dela ali. Então, passa pelo compilador, mas na hora que vai linkar, dá erro. Sacou? Mas aí se for uma função agora, sei lá, uma função interna, que não é de biblioteca, ele vai dar erro na hora de compilar mesmo. Na hora de gerar o código, ele vai notar que aquela função não existe. Sacou? Então, tipo, o resultado desse cara é uma Abstract Syntax Tree. É basicamente uma árvore, pode ou não ser binário. E essa árvore, ela basicamente vai ter todas as paradas geradas lá pelo parser, que pode ser tipo chamadas de método, pode ser, sei lá, definições de classe, pode ser definições de método. Eu fiz aqui com operadores matemáticos por achar mais simples, né? Então, no caso, por exemplo, esse cara aqui, nós temos esse primeiro carinha aqui, ele está no topo da árvore, é o multiplicação. Então, tipo assim, o que acontece? Como é que nós faremos para executar isso? Tem aqui o multiplicação, ele vai tentar olhar pro lado esquerdo da árvore, né, pro lado esquerdo da árvore, e vai ver que tem um mais aqui, aí esse mais aqui ele vai ter que executar o mais, tipo, vai ter um 10 e um outro 10, aí ele vai executar, ele vai somar os dois 10, vai dar um 20 aqui, aí depois ele vai multiplicar esse 20 pelo 5, que vai dar 100. Então, eu falei de interpretadores no começo, a forma como os interpretadores funcionam é basicamente pegar esse cara aqui e começar a processar o que ele está fazendo. Então o interpretador faz isso, ele tem o processo de lexer, ele tem o processo de parser, e depois, só que o resultado da Abstract Syntax Tree, ele pega e simplesmente vai processando aquilo. Tipo, no caso do Ruby, como é que funciona? Quando o Ruby foi feito, era um interpretador real. Tipo, tinha basicamente esses processos, lexer, parser, ele chegava na Abstract Syntax Tree, ele simplesmente pegava e saía processando. Só que isso é muito lento, porque tipo, você vai processar toda a árvore, e às vezes você não está executando toda a árvore. Pode ter dead code lá dentro, pode ter um monte de coisa lá dentro que você nem vai querer executar. Ou vai ter processos que você vai querer optimizar, tipo, fazer melhor, sabe? Então, tipo, é muito ruim a galera fazer esse tipo de interpretador. Tipo, sei lá, você quer fazer por diversão ou para aprender mais, acho que é válido, mas tipo, para projeto real, acho que não compensaria usar isso hoje em dia. Então, qual é a forma como a galera está fazendo isso hoje em dia? Eles pegam essa Abstract Syntax Tree e eles compilam ela, que é a parte que entra no gerador de código. Enfim. Tipo, como é que ele pega? Ele faz isso, ele pega e meio que essa multiplicação, ele vai pegar e vai gerar uma instrução de multiplicação. Só que antes de gerar essa instrução de multiplicação, ele vai gerar uma instrução de soma. E antes de gerar essa instrução de soma, ele vai pegar e vai jogar isso aqui numa stack, né, numa pilha.
Então, tipo, ele vai processar essa árvore e vai gerar todas as instruções necessárias para executar o código. E a partir daí ele consegue optimizar, porque ele consegue olhar todas as instruções, ele consegue ver se tem alguma instrução que não vai ser usada, ele consegue ver várias instruções que está ali à toa e vai conseguir, o código vai sair muito mais rápido. Então, rodando uma máquina virtual, mesmo que você diga que também é uma certa forma de interpretação, o código está sendo compilado, é uma forma de interpretação, mas ainda assim mais rápido do que você sair executando na Abstract Syntax Tree. Então, tipo, eu falei de Lexer, falei de Parser, existem algumas ferramentas que ajudam a galera a criar esses caras. Então, para você criar Lexer, existe o Lex, que ele é da GNU, ele também é chamado de Flex nas versões mais atuais. Esse cara, ele basicamente você passa as regras que você aceita para ele, tipo, o que cada coisa vai gerar cada token, tipo, sei lá, o meu mais vai gerar o TK, o token plus. Aí, tipo, a partir daí você consegue, ele vai pegar, tipo, aquele input lá e ele vai criar um código .c para você que é um Lexer pronto. Então, tipo, é bem melhor, tipo, se você quiser fazer na mão também é bom, mas é legal usar esses caras porque acaba sendo mais fácil de fazer. Para parser existe o YSC, né, que é o Yet Another Compiler, ou também chamado de Barney, nas versões mais atuais. Esse cara, ele basicamente você faz a mesma coisa, você passa o input dele é uma DNF, né, um código meio que parecido com esse aqui. E o resultado dele é um parser pronto para você, então você não precisa fazer tudo na mão. E tem o gerador de código também, para gerar código e a partir de uma syntax tree. Tipo, dá para usar LVM e dá para usar libgit também, que também é bom e gera código em tempo de execução. Então, tipo, essas ferramentas, elas são praticamente quase tudo ferramental que existe. Tipo, a maioria para C, porque a galera costuma usar bastante C para isso, mas não que seja a melhor linguagem. Tem algumas outras coisas, algumas outras linguagens também, aí compensa dar uma olhada, tipo, ver se não tem algum parser generator para Python, ou para Java, ou whatever. Então, falar um pouco agora de geração de código. Eu tinha mostrado o exemplo, né, dessa árvore aqui. Então, tipo, agora na geração de código eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona aquela árvore ser compilada. Essa árvore, ela ficaria mais ou menos compilada para, tipo, meio que de baixo para cima, né? Primeiro você dá um push no 10 para stack, aí você dá um push no outro 10, aí você dá um add, aí você dá um push 5, aí você dá uma multiplicação. Então, como é que funciona para ele percorrer essa árvore? Ele basicamente olha o primeiro item da árvore. Então, quantos de vocês aqui estavam na talk do Manzoni? Tipo, ele mostrou uma parada lá que era basicamente um cara que tinha um loop lá, não sei se vocês lembram, e aquele loop processava, tipo, ele olhava lá, isso aqui é um literal, aí ele processava o literal. Isso aqui é sei lá coisa, processa tal coisa. E aquele cara, aquele loop lá, na real não era um loop, era uma recursão, né? Ele estava processando uma árvore. Então o processo é basicamente o mesmo. Você vai pegar uma multiplicação, aí tipo assim, você vai ter uma função lá que processa a árvore. Então você vai receber essa árvore na função e a partir daí você vai ter o multiplicação, né? Que é o seu ponto principal ali que você está processando. Então você vai ter um switch case que vai verificar o que é cada coisa. Legal, é uma multiplicação. Como é que eu processo a multiplicação? Primeira coisa é processar o lado esquerdo da árvore, depois eu processo o lado direito. Por quê? Porque aí ele vai pegar, você sabe que o resultado daquilo vai ser em algum momento puxar todos os dados que você precisa para a stack do lado esquerdo e puxar todos os dados que você precisa para a stack do lado direito. Então, quando você reexecuta aquela função passando o lado esquerdo da árvore, ele vai pegar e vai cair no mais. No mais como é que eu faço? Eu puxo para a stack no literal. Na direita como é que eu faço? Eu puxo para a stack no literal. Então, tipo, basicamente o resultado acaba sendo isso aqui, esse código aqui. Isso é uma forma meio que desoptimizada de fazer as coisas, porque tipo, ele vai gerar um código meio que bruto ali. E aí, a partir daí, quem vai executar vai ser ou o processador, que está gerando assembly, ou uma máquina virtual que você vai ter que implementar também. Então, tipo, basicamente,
não é um processo tão complicado assim, mas acaba sendo, essa parte, ela é até simples, né? A parte difícil vem depois, de otimização. Tipo, é a parte mais difícil do compilador. Então, tipo, criar um compilador meio que de brinquedo ali não é uma parada tão difícil. Como eu começar a aprender mais sobre compiladores, né? Tipo, se você tiver interesse e quiser aprender mais, tipo, eu acho tem os códigos de exemplos que eu acho bem bacana, que é esse Kaleidoscope aqui. Ele é uma linguagem meio que não é uma linguagem feita para tipo, usar de verdade, é uma linguagem feita tipo num tutorial de como criar uma linguagem. É um tutorial da LLVM. Então, tipo, se você dá uma olhada lá, é um tutorial completo. Ele ensina a criar o Lexer, ensina a criar o parser, o gerador de código. Se você quiser uma máquina virtual, tem lá, tipo, tem basicamente tudo lá, todo o processo. É muito legal. Você vai fazer tudo na mão, ele não ensina a usar gerador de Lexer, não ensina gerador de parser, não ensina a usar, tipo, você vai ter que criar os caras na mão. Tipo, não é tão difícil assim, é só dar um trabalho um pouco maior. Tem esse código no MRuby também, ele tipo, é bom porque é basicamente o código de Ruby, só que um pouco mais, bem menor, né? Um código extremamente, é uma versão de Ruby unificada, assim, porque tipo, ele não tem todas as sintaxes, tem muita coisa que não tem em MRuby. E acaba sendo bem mais simples. Né? O código, o parser de Ruby real é extremamente complexo e não recomendo olharem ele. Aí tem também o código de Lua. Lua, pra quem não sabe, é uma linguagem brasileira. E tipo, é uma linguagem bem foda, assim, a galera usa principalmente em jogos e tipo, a galera de fora também usa bastante para jogos. É uma linguagem bem da hora e ela foi feita para ser muito facilmente acoplável. Ela é uma linguagem para ser feita para acoplar em outras aplicações. Ela não é feita para fazer uma aplicação inteira. E o código dela é bem simples. Ela tem uma máquina virtual. Ela tem um Lexer, tem um parser, mas ela basicamente tem essas etapas, né? Quase as etapas que eu mostrei aqui. Ela não tem nada muito assim obscuro, é extremamente simples. Então, tipo, tanto que eles nem usam essa parte de processar a árvore e gerar o código. O código já é gerado direto da AST, direto da Abstract Syntax Tree. Então, tipo, é um código bem simples de entender. Tem também alguns livros, eu acho que o livro mais famoso de todos sobre isso é o Dragon Book. O Dragon Book é basicamente um livro referência no assunto, tipo, vai ter tudo lá, só que é extremamente complexo, assim. Eu ouvi falar desse livro aqui, o Ruby Under Microscope, uma galera indicou. Eu dei uma folheada na introdução, mas não li ainda. Não, pareceu muito bom, mas não sei ao certo se é realmente bom, mas pareceu muito bom. Muito obrigado a todos. Se vocês têm alguma dúvida? Aquelas paradas de parser, LL1, LLL, LL, não sei das coisas. Aquilo ali entra na hora de gerar a AST, né? Sim, aquilo ali faz parte basicamente do parser, né? Tipo, você está definindo como é que o parser vai se comportar. Porque tem parser que ele vai ler, sei lá, da direita para a esquerda, vai ler cada um tem, tipo, e esse LL1, você está falando de look ahead. Porque, tipo assim, o parser, ele precisa olhar os tokens que ele recebeu do Lexer. Só que, olhando só um token, às vezes não é suficiente para ele saber qual é a regra que aquele token está caindo. Tipo assim, você olha, sei lá, tem casos que você acaba você não sabe se algo por exemplo, tipo, tem muitos casos que você precisa olhar o próximo token que está vindo, tipo, porque você tem duas regras que aceitam o mesmo token como começo. Então, nesses casos que tem duas regras que aceitam o mesmo token no começo, tipo, no início da regra, você acaba, tipo, não sabendo para qual regra aquilo vai cair. Tipo, se você tivesse duas formas de definir um método, e nessas duas formas, as duas começam com def, certo? Só que uma delas, lá no final, você escreve algum operador a mais, sei lá, você escreve um extends, etc. E para qual regra dos dois aquilo vai cair? Tipo, depende dos tokens. Então ele precisa olhar o próximo token para saber se aquilo
cai na regra do extend ou se cai na regra do padrão. Então é basicamente uma forma de você fazer um look ahead ali e ver qual regra aquilo cai. E não deixar a parada indecidível, né? Porque, tipo, o parser tem que ter muito cuidado na hora de criar o parser, porque, tipo, sei lá, se você faz alguma borrada, a parada pode simplesmente não saber qual regra cair e a parada ficar executando eternamente. Então, é meio tenso isso. Mais alguma coisa? Mas enfim, eu fiquei curiosa para saber como você responderia a pergunta do começo. Assim, exatamente. Você contou a história, mas como você enxugaria tudo isso e responderia a pergunta do T-Rex ali? Como gerar uma linguagem de programação, basicamente? Isso. Eu acho que não tem uma forma mágica, né? Como você viu, tipo, tem diversas implementações, cada uma tem uma forma diferente de ser feita. Não vou dizer que existe bola de prata, tipo, X implementação é melhor, Y implementação é melhor. Eu acho que vai de caso a caso e você olhar e, tipo, ver qual caso compensa para sua linguagem. Porque, por exemplo, eu falei que Ruby hoje usa uma espécie de compila para bytecode e roda numa máquina virtual. Só que, se eles quisessem fazer um Ruby que gera um executável lá e compila para código de máquina, seria possível, seria. Só que, tipo, mano, não teria benefícios nisso. A linguagem não seria mais rápida, por causa disso, porque a linguagem é extremamente dinâmica, tudo é dinâmico. A implementação seria mais difícil porque os caras teriam que fazer um monte de voltas para poder alocar coisas estáticas, coisas dinâmicas numa máquina estática, e seria muito mais difícil do que o normal, e eles não teriam um ganho de benefício. Eu acho que não tem bola de prata, cada caso é um caso. Obrigada. Mais alguma coisa? Então é isso, galera.